Bem-vindos à minha casa, bem-vindos à minha cozinha. Os temperos prontos se popularizaram no Brasil na década de 80. Eles vieram para suprir uma necessidade que as pessoas tinham de ter aquele sabor caseiro na comida, mas sem perder tempo. Porém, será que estes benefícios de ser uma forma rápida de temperar o alimento vêm de encontro com relação ao que a gente quer para a nossa saúde? O trio sal, gordura e açúcar é muito utilizado pela indústria alimentícia. E com os temperos ou os condimentos não é diferente. Eu vou ler para vocês a lista de ingredientes de um caldo de galinha muito comum e muito utilizado por todos nós. O primeiro ingrediente deste caldo é sal. E quem conhece meu Instagram, sabe que eu já falei várias vezes que esta lista de ingredientes está em ordem decrescente. Então, se o primeiro ingrediente é sal, é o que mais tem nesse alimento. Em segundo, amido, que é uma espécie de açúcar. Em terceiro, açúcar, então, tem 2 vezes açúcar. Gordura de galinha, condimento preparado de galinha, não sabemos o que é. Condimento preparado de cebola, que também não sabemos do que se trata. Salsa, carne de galinha, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato disódico, que a gente sabe que esses realçadores, eles fazem com que nosso paladar se vicie nesse tipo de condimento, e corante natural cúrcuma. Isso é só um exemplo do que a gente pode encontrar nesses temperos prontos. Existe uma infinidade desses temperos no nosso mercado. Além disso, alguns temperos têm glúten e lactose. Então, muita gente que é alérgica ou intolerante está consumindo sem nem saber disso. Como é que um tempero de galinha vai ter glúten ou lactose? Então, gente, quanto menos a gente consumir desses produtos cheios de química, melhor é para nossa saúde. Vamos utilizar temperos naturais, caldos naturais, e eu vou ensinar para vocês hoje a fazer um caldo de galinha super nutritivo. E vocês nunca mais vão querer utilizar esses caldos artificiais. Gente, antes da gente ir para a receita, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês gostam. Me sigam também lá no Instagram, @minhanutrinacozinha. Deixem comentários com sugestões, dicas que eu vou adorar, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para fazer essa receita? Primeiro, uma panela grande, tá? Porque nós vamos utilizar 4 litros de água, então a gente vai precisar ou de uma panela grande ou de um caldeirão, tá certo? Vamos precisar também de um frango inteiro mesmo. Se a gente não encontrar, a gente pode utilizar 2 metades, que às vezes é mais fácil de encontrar no mercado. Sem miúdos, tá certo? Vamos utilizar cebola, alho poró, também vamos utilizar cenoura e alguns temperinhos. No caso, eu vou utilizar salsinha e também vou colocar alguma coisa de manjericão e alecrim. Vocês vão ver no decorrer da receita. Tudo vai estar inscrito aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Aqui eu tenho uma panela bem grande, tá certo? No caso, não tem um frango inteiro, porém ele está inteiro, mas ele está em pedaços, tá? Eu encontrei só as metades no mercado, então eu acabei colocando ele assim. Mas ele tem osso, tem cartilagem, tem pele, tem tudo. Eu simplesmente coloquei aqui dentro desta panela. Eu vou utilizar uma cebola bem grande, tá? E aqui no caso eu já tirei a pele dela e aqueles cabelinhos que ficam aqui. E eu vou partir essa cebola em 4 pedaços e vou simplesmente colocar aqui dentro, tá? Então, a gente parte a cebola em 4 pedaços e coloca dentro da panela. Eu tenho aqui também uma cenoura que eu já descasquei. Lembrando que eu gosto muito de usar as coisas com casca, porém, como a gente vai fazer um caldo, é interessante que a gente aumente a superfície de contato do alimento com a água, para que realmente a água consiga absorver melhor esses nutrientes do próprio alimento, inclusive o sabor, né? Então, eu coloco em 4. Aqui eu tenho um alho poró,
que eu também vou partir mais ou menos em 4 pedaços, né? Então, da mesma forma, vou colocar assim aqui dentro, tá? E vou colocar 4 litros de água, tá? A água, gente, para fazer o caldo, ela tem que ser uma água fria, ela não pode ser uma água quente. Por quê? Quando a gente quer que a água absorva, né, os nutrientes e o sabor do frango e dos legumes, enfim, dos vegetais que a gente vai botar aqui, a gente tem que utilizar uma água fria, né? Porque daí acontece essa troca. O frango e os vegetais perdem o sabor para a água e também os nutrientes. Agora, se a gente quer o contrário, se a gente quer deixar os nutrientes dentro do vegetal ou do frango ou de qualquer coisa, a gente coloca uma água quente, tá certo? Então, aqui eu botei 2 litros de água, mas eu vou completar com mais 2 e a gente vai levar para a panela, né, pro fogo médio e vamos deixar cozinhando por 2 horas. Pessoal, eu já tô aqui com 2 horas de cozimento, então vocês podem ver que misturou bem, né? Tá tudo bem dissolvido. Só que agora chegou a hora da gente colocar outras coisas nesse caldo. Eu vou adicionar 4 grãozinhos, tá? De pimenta e 3 cravos da Índia, tá? Então, são coisas que a gente vai adicionar para dar um pouco mais de sabor. E vou colocar um ramo de salsinha. Aqui também tem alecrim e um pouquinho de manjericão, tá certo? Esses temperos, eles entram somente agora, porque senão eles iriam perder todo o sabor, tá? Olha só como a água já baixou. E a gente vai deixar um fogo mais baixo para cozinhar mais lentamente e vai deixar cozinhar por mais 2 horas, tá certo? Então, são mais 2 horas de cozimento em fogo baixo. Isso aqui vai reduzir bastante, tá bom? Bom, depois de quase 4 horas cozinhando, olha como é que ficou. Tá vendo o quanto que reduziu? Aquela marca ali na panela mostra o quanto que reduziu o molho, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar tudo que tem dentro e vou deixar só o molho. Vou utilizar uma peneira, né? Vou pegar uma escumadeira. Ah, Jaque, boto fora, boto fora. Mas aí carne de frango vai fora. Gente, essa carne, ela tá uma esponja. Todos os nutrientes que ela tinha, todos esses nutrientes dos vegetais que estavam ali também passaram pro caldo. Então, não se preocupem, tá? Olha só, gente, um misto de proteína, vitaminas, gordura, vários nutrientes, sabor. Isso aqui foi o caldo, tá? Eu utilizei esta peneira e também uma escumadeira. O que sobrou tá aqui dentro. Como eu falei pra vocês, vai botar fora? Jaque, infelizmente é uma coisa que não tem sabor e os nutrientes estão aqui. Porém, eu tive uma ideia, talvez a gente possa utilizar para misturar na ração do cachorro, né, do pet, porque ele é só frango e alguns legumes, né? Agora eu vou pegar este caldo aqui e vou colocar em forminhas e eu vou congelar. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu coloquei aqui, tá? Tá vendo? Eu coloquei nessas forminhas que eu tenho de silicone, que eu uso pra fazer cupcake. Eu tenho várias dessas forminhas. Aqui já renderam 6 tabletes grandes, né? E o restante eu coloquei nesse pote aqui, que eu vou deixar na geladeira porque eu quero fazer uma sopa de noite, certo? Eu posso utilizar esses caldos para fazer um risoto, para saborizar um arroz, para fazer sopas, ensopados. Fica muito mais saboroso e muito mais nutritivo. Vocês vão ter sempre congeladinho na geladeira. Então tá aqui o resultado, gente. Ó, depois de congelado naquelas forminhas,
rendeu esses tabletes, né? Que eu posso guardar num potinho, eu posso deixar na própria forminha, eu posso colocar em saquinhos plásticos, que é como eu vou fazer, né? E aí, quando eu for preparar uma refeição, eu só tiro do freezer um tablete desse e coloco dentro do alimento, né? Dentro da panela. A vantagem é que, como ele não tem sal, depois você pode colocar sal, pimenta e outros condimentos de acordo com o que você achar melhor. Então, gente, eu já vim aqui outro dia, né? Pode ver que eu tô com a roupa diferente, pra mostrar pra vocês como ficou e como eu guardo, ó, tá vendo? Eu coloco nesses saquinhos, né? Nessa embalagem de plástico. E quando eu quero, vou lá e pego um caldinho desse pronto, muito mais saudável, sem aqueles conservantes, realçadores de sabores, sem aquele excesso de sódio e feito por mim. Então eu sei o que tem aqui dentro. Vale muito a pena. Se eu fosse vocês, eu faria com certeza. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que vocês amam. Me marquem se vocês fizerem a receita. Me sigam lá no Instagram, @minhanutrinacozinha. Eu vou utilizar um caldo desses para fazer uma sopa de lentilha e vou mostrar para vocês lá no Instagram. Compartilhem, comentem, enfim, sejam muito bem-vindos à minha casa, à minha cozinha. Toda semana vai ter vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.